O que dizer de Cuiabá 1, São Paulo 1? Sejam bem-vindos ao No Divã Tricolor, esse canal em que a gente trabalha as partidas do São Paulo, momentos do São Paulo através do enfoque psicológico. Bom, antes de começar, né, a descrever o que foi o jogo, a analisar alguns pontos chaves, né, para a gente manter essa ideia, né, de enxergar o jogo através não só do tático, do físico, mas também do emocional, né? Acho que é um prato cheio o momento de São Paulo agora. O apoio desse vídeo aqui é do Psicosampas, tá? Que sou eu mesmo, atendo psicologia clínica por videochamada para todo o Brasil, para adultos, tá? Envie sua mensagem, agende sua consulta. Fazer terapia é sempre uma grande coisa para a própria vida. Tá joia? Então vamos lá. Dessa vez eu fiz algumas anotações aqui pontuais, né? Acho que podemos começar, né, com algumas hipóteses que a gente já tinha levantado no último vídeo, né? No caso Igor Gomes, da presença do Felipe Alves, né? E do Igor Gomes no banco, né? Então a torcida realmente, né, conseguiu, né, escalar um pouco o time, né? Ela vem assim com uma, né, acho que tem os primeiros minutos, né, a torcida demonstra uma grande força ali, né? Impressionante presença fora de casa. Eu sempre fico muito, me emociona, né, quando eu escuto o jogo e dá para ouvir a torcida fora de casa. Eu acho isso muito fantástico, né? A torcida do São Paulo tá dando muito show. E o começo do jogo, né? Eu nem fiz um vídeo para falar da atitude do Rogério, né? Do destempero dele, né? Porque eu né, defendo a tese, né? A tese de que o campo é reflexo da instituição, né? Eu faço esse paralelo para dizer que se você quer conhecer uma cidade ou uma sociedade, você olha uma praça pública, né? E você vê, né, como é que tá, porque ali é tudo reflexo de tudo, né? Se ali vai ter miséria, se ali vai ter educação, se ali vai ter respeito, é tudo reflexo da sociedade. O campo é isso também, então a gente tem que ter fortalecer essa visão, né? Então, o que aconteceu ali, né? Os primeiros minutos, eu tendo a afirmar que assim foi um gol que o Rogério mesmo fez, né? Ele fez contra já antes do jogo, né? Um ambiente completamente sem confiança, sem nada, né? O começo do jogo foi muito complicado, né? E aquele passe do Ferrarese, né? Já começando por jogo, né? O passe do Ferrarese pro Felipe Alves no comecinho já demonstrou assim uma estabilidade emocional muito grande, né? Porque depois o próprio Ferrarese, né? E aí é legal a gente comparar o jogador com o próprio jogador para a gente trazer um pouco da confiança, como vai oscilando conforme a partida, né? Ele mesmo deu a volta e conseguiu depois demonstrar uma boa condução com os passes, né? Um passe que ele errou super simples, depois ele deu outros passes muito mais complicados, né? E com acerto, né? Então, assim, ali já demonstrava uma dificuldade. E logo em seguida ele mesmo, né? Que estava sendo, vamos dizer, estava estourando nele, né? Todo esse momento, né? E aí a gente sempre lembra. São nas posições centrais da defesa, onde o desequilíbrio emocional se exibe, né? Se desvela, né? Então, com o Felipe Alves, que né, a gente com pouco de jogo já dá para sentir que ele não é o Jandrei, que é um goleiro muito mais seguro, né, muito mais consciente do seu potencial, dos limites do seu potencial, né? Então ele já transmite uma outra coisa. Então não ia estourar nele, né? Então ia estourar aonde, né? O Rafinha muito experiente, então ele ia sustentar o que ia aguentar ali. E o Luizão muito bom jogador, né? Cara muito bom jogador, né? Foi coroado com gol, a gente vai chegar lá no gol.
E o Ferrarese jogando numa posição que não é fácil jogar, que é a sobra. A gente está acostumado, né? A visão do São Paulo está acostumada a ver o Arboleda e o Miranda jogando ali, que são jogadores assim de muito alto nível, né? Então parece que é fácil jogar na sobra, né? Porque tem um discurso da imprensa, não, é fácil pro Miranda jogar na sobra. Mentira, né? Uma posição de extrema responsabilidade, né? Extrema responsabilidade, né? É uma posição que, por exemplo, ele teve que definir se ele fazia o pênalti ou não, né? Ele optou por fazer o pênalti. É dessa ordem de responsabilidade essa posição, né? Então ele demonstrou que ainda não tá, não existe um contexto para ele se desenvolver, um cara que chegou agora, né? Então a gente vai falar bastante dessa coisa do contexto e quanto que isso atrapalha o desenvolvimento dos jogadores, né? Tá? Então, bom, pênalti 1-0, gol do Daverson, né? Então, um jogador extremamente emocional, extremamente provocativo, né? Que levanta, né, o emocional do adversário, né? A gente pode lembrar, né, o lance mais importante da carreira desse jogador, que vem de uma falha do jogador do Flamengo, né? E ele rouba a bola, né? Então, a presença dele, como ele se movimenta em campo, como ele se comunica, né, com a torcida, com os companheiros, com os adversários, ele realmente consegue destabilizar, né? E foi um prato cheio, né, para esse São Paulo que estava já muito frágil emocionalmente, né? Ele deitou e rolou, né? Ele fez o gol, enfim, né? Deu um amarelo no Wellington, né? E depois a gente vai falar um pouquinho do Wellington aí. Mas vamos lá, né? Então assim, primeira coisa, né? Acho que a escalação, única presença que me deixou um pouco confuso foi a presença do Patrick no time titular hoje, né? E eu acho que ele apresentou também confusão de estar jogando hoje, né? Como a gente vem conversando, o Campeonato Brasileiro é um grande empecilho e alguns jogadores estão muito desgastados para estarem aí, emocionalmente, né? Tô falando. Então, o Patrick, você viu ele o jogo inteiro irritado, né? Irritado com o próprio jogo, irritado com o jogo dos companheiros. Ele se desorganizando muito taticamente, né? Por estar irritado. Então ele estava na ponta, ele era segundo atacante, ele voltava, ele vinha pro meio. Então, assim, demonstrando já, né, uma má decisão, porque tá claro que não está sendo muito bem cuidado isso, né? O Rogério, obviamente, não tá cuidando muito disso, dessa parte emocional, né? Podia pôr qualquer outro jogador que faria uma boa função ali, né? Então, aí, né, anotei aqui, né, 29 graus em Cuiabá, cara. Eu não sei se é porque eu tô aqui em Montevidéu e aqui, né, o inverno é bem definido, então eu tô num frio aí tem bons meses. Eu fiquei imaginando 29 graus à noite, eu já nem sei mais o que é isso, assim. E eu fiquei pensando, né, um time que já tá de cabeça quente, com um calor desse à noite, né, porra, impressionante, né. Então, né, acho que vale salientar isso, assim, né? As condições do Campeonato Brasileiro, elas são muito difíceis, né? As viagens são longas, né? É... Eu tenho um amigo, né, que ele tá em Sinop, o cara se mudou agora. Um abraço, Felipe. Ele grande audiência aí, audiência de qualidade aí que me escuta. E eu falei pra ele, ô bicho, você tem que ir nesse jogo, né, cara? Sinop, Cuiabá e tal. Ele falou, bicho, é 7 horas de viagem. Falei, caramba, né? Então, né, acho que né, a questão geográfica, territorial também afeta muito, né? Num jogo como esse, um clima quente desse aí na cabeça aí também acho que vale salientar, né? Então termina o primeiro tempo, né? Acho que mais ou menos com esse desenho, né? E acho que no primeiro tempo a gente tem duas entrevistas que diz muitas coisas, né? A gente tomou uma lição de moral do Davidson, né? Ele falando, oh, eu só dei uns dribles, eu posso driblar, eu posso jogar, né? Então, assim, a gente chegar a esse ponto, né, de que o Davidson dá uma lição de moral e com razão, né, dizendo que, né, o que ele fez, né, pra gerar algum problema. E é verdade, né? O cara tava jogando só bola e a gente completamente desequilibrado, né? E dessa vez de novo, né? Num jogador jovem com o Wellington, né? Que tomou um amarelo.
E aí, eu não sei se vocês estavam assistindo o Premiere, né? O Davidson tomou conta da transmissão, inclusive, né? Dos jogadores, né? O Rafinha foi atrás dele e tal, né? É, mas também da transmissão. Então, o repórter da Globo, né? Por nossa sorte, foi o Alisson que foi dar entrevista, né? Eu não sei se foi ele que escolheu, se chamaram ele, né? Porque ele não tinha sido feito na área de destaque, mas talvez foi ele mesmo. Eu não sei, mas a presença dele foi muito interessante, porque o cara pergunta assim: o que você ouviu aí a entrevista do Davidson? O que você tem para dizer do Davidson? Né? Ou seja, convidando ele a entrar no que foi o primeiro tempo, que foi o Davidson o primeiro tempo. Né? O Davidson tomou conta, né? Daí ele falou: não, eu prefiro lá do São Paulo, a gente precisa se organizar e tal, não sei o que. Assim, ele demonstrou ali, né? E esse jogador, né, apesar de não ter, assim, não ser um craque, né, não ter recursos técnicos ser buscados, nem nada disso, ele é um jogador muito constante, né? A carreira dele é essa, né? Ele é um jogador, ele é um coadjuvante de times e ele é muito importante, né? Ele faz um grande apoio para outros jogadores brilharem. Ele é aquele jogador importante para manter a estrutura do elenco, né? A estrutura do time dentro de campo. Então, o que ele falou ali, ele disse o que é ele, né? Ele falou: não, peraí, não sei de nada não, vamos resolver aqui. Né? E depois você nota, né, que aí já, né, no intervalo, já falando do Rogério, né, porque a gente vai falar das substituições que ele fez, né, o quanto o Rogério Pessoa, né, falando um pouco dele agora, assim, né, o quanto ele, né, ele precisa de jogadores que tenham esse tipo de personalidade, né, uma personalidade equilibrada e que sejam bem participativos taticamente, que contribuem. Né? Então o Alisson nada mais é do que a própria função do Igor Gomes. Né? É o Igor Gomes contratado de outro time, mas é a mesma identidade em campo. Né? É o jogador que pode estar goleando, pode estar tomando uma goleada, pode estar com um a menos ou a mais, ele vai fazer as mesmas coisinhas, né? Então, você vê assim, né? Teve um momento do segundo tempo que o Rogério começa a conversar com o Alisson, e aí eu fiquei em dúvida se era o Alisson que estava passando tranquilidade pro Rogério ou o Rogério que estava dando uma orientação, né? E eu acho que ele dá uma orientação pro Alisson é também um jeito dele se acalmar, porque o Alisson foi pro lado esquerdo, né, e cumpriu uma função muito difícil e com um desgaste físico muito grande. Ele não vem jogando, está com ritmo de jogo. Então, para mim, esse jogador, a atuação que ele teve hoje, né, a fortaleza mental que ele teve hoje, ele tem que ser o titular no lugar do Igor Gomes. Né? Ele é do lado direito, fazer aquela função ali. Né? Não, por essa fortaleza mental que o Igor Gomes ele tinha, né, ele depois ele se transformou num bode expiatório. Mas ele era a fortaleza mental do Rogério e da equipe, né? A coisa foi se desvelando, assim. Né? E aí agora, sem ele, né? E com a torcida não querendo ele, né? E o Rogério não respeitou esse momento, né? Eu acho até um pouco de assim, falta de cuidado, né? Com o jogador, né? Dá um pouco de tempo para ele também, né? E ele não entrou mal, ele entrou do jeito que ele joga, né? Ele ocupa função, ele acalma os outros jogadores, né? A presença dele. Né? Mas não é essa a questão, você tem que cuidar do ser humano, né? Do ser humano Igor Gomes, né? Tem muitas questões em volta aí, renovação, não sei o quê. Cuidar do cara, né? Acho que ficou no banco ali na marra, né? E entrou e tal. Então, assim, falta cuidado do Rogério com os atletas, né? Eu acho que conforme ele vai se desequilibrando, isso vai chegando nos atletas. Conforme ele não se cuida, isso vai chegando nos atletas, né? E aí eu acho que vale mencionar, já que a gente está falando do Rogério agora, ainda estamos no intervalo do jogo, né? O Rogério é um cara workaholic, né? Ele as informações que chegam, né? Eu não o conheço, né? As informações que chegam
É que ele trabalha muito, né? Trabalha muitas horas, trabalha madrugada, trabalha chega de manhã, vai cuidar de tudo e tudo mais. Então, vale, né, lembrar, isso é uma menção, ele não é meu paciente, eu não sei como é que é a vida dele, mas a gente pode sim mencionar, né, pelo esse destempero que ele teve com o torcedor, né, por não aguentar a pressão que já, né, já está muito forte, por não ter esse lastro para suportar nesse momento da temporada, ele está dando sinais, né, de burnout, né, que é uma síndrome que acomete a vida trabalhista, a vida de quem ocupa, tem muita pressão na vida e acaba entrando num espiral de trabalhar, né? Uma vida muito paulistana, né? Mas o Rogério apresenta isso, né? Então, ele tá dando sinais de burnout, né? Ele trabalha muito, tá muito irritado, né? É, não transpassa para os jogadores que ele não tá preocupado com o lado emocional, porque ele não tá preocupado com o lado emocional dele, né? Então, ele não aparenta estar tá cuidando de si nesse sentido, né? Para poder cuidar de tudo que ele cuida, né? Para poder equilibrar, né? Todas as responsabilidades que ele tem, né? Então, acho que vale a gente lembrar isso, né? Que isso acomete a qualquer um, né? A gente tá falando do ser humano Rogério Ceni, né? Do ser humano Rogério Ceni que não é de hoje que apresenta sinais assim de destempero, né? E em outras equipes, como jogador, quando as coisas não saem do jeito que ele imagina, né? Ele parece que falta um pouco de reserva, né, emocional para poder entender algumas coisas e caminhar de outra forma, né? Estou falando de um jeito saudável pensando na saúde do Rogério Ceni pessoa, né? Nem falando como atleta, como competidor, né? Porque realmente o cara é um grande vencedor, né? Um exemplo, né? Mas, né, ele vai apresentando essas debilidades e acho que isso tem muito a ver com uma falta de cuidado, né? Um olhar para isso, né? Bom, então esse mesmo Rogério, né, diante de tudo isso, ele promove duas substituições, né, que foi a saída do Ferrarese, né, de novo, né, ele tira o Ferrarese, né, quando as coisas não vão bem, né? Não acho que foi errado, acho que dessa vez o Ferrarese, né, ele precisa, né, de minutagem, mas ele ainda não está consistente para estável, né, para permanecer e principalmente nessa função, né? E entrou o meu xará, o Juan, né? E entrou muito bem, né? Com muito vigor, né? Renovado. Você vê a diferença de um jogador que não vem jogando, né? Que não está desgastado com essa maratona, que está ali treinando, né? Que está assim, as coisas estão acontecendo. Ele está na instituição, mas ele não está na arena, né? Ele não está no campo, ele não foi a campo, né? Ele não foi né, o terreiro, o encantamento ali do campo, né? Sentir o calor, né? Então ele estava novo, né? Então o cara tipo foi muito útil por estar novo, um espírito novo, né? Um espírito novo mesmo em campo, correu, brigou, né? Fez função. E aí você vê, né, como o Caleri deixa um lastro, né, do posicionamento dele, o que tem que ser feito, né? Então os jogadores meio que imitam ele. Um pouco o Bustos também imitou ele ali, né? Apesar de eu achar que o Bustos não é centroavante, né? Né, num jogo tão difícil como esse, né, como com todo esse entorno tão ruim, ficou muito complicado para ele desenvolver, né? Mas você vê que o Caleri deixa um laço. Então o Juan entrou assim, brigando e já ajudou muito, né? E a outra substituição foi o Igor pelo Marcos Guilherme, né? E também acho que o Marcos Guilherme ele está muito marcado pela torcida, né? Por ele ser também um jogador muito prestativo e tudo mais, e não está rendendo. Não é isso que a gente precisa agora, não é de prestativo, né? Coisas, né, mais substanciais mesmo, né? E ele não estava mal, né? Ele não jogou mal, né? Horrível, não, pelo contrário, né? Ele cumpriu lá a função dele, mas ele não é um ala, né? Vamos lembrar isso, né? O cara não é um ala. O cara tá quebrando um galho ali, né?
E aí entrou o Igor que, né, com certeza vai jogar na quinta-feira e precisou usar ele, né? E o Igor entrou muito bem, né? O Igor já apresenta sinais, né, de um jogador que ele já mudou de nível do jogador que ele chegou, o jogador que, né, ele já mudou de nível. Então ele foi muito importante, né, para a recuperação no segundo tempo, principalmente quando ficou com um a menos, né? Então acho muito legal, né, o comentário do Grafite, grande Grafite, né, honrou as cores do São Paulo e, né, e ele, quando ele fala, né, do Rafinha zagueiro, né, acho muito interessante porque eu fico falando bastante assim do contexto, como que o contexto faz os jogadores, né? E ele falou, ó, acho que foi o Gustavo Villani, falou, não, o Rafinha jogou assim no Bayern de Munique do Guardiola. Aí é legal, né, que o Grafite jogou na Alemanha, né, então ele fala com muita propriedade, né, ele falou assim, não, mas é um contexto diferente, né. Então, o Rafinha, ele sabe jogar porque ele aprendeu, ele tem muita qualidade tática, né, ainda do que resta do jogador, né, do veterano, né, mas o contexto do São Paulo para ele ser um back central é horrível. E mesmo assim ele conseguiu, deu um jeito ali, né? Ele foi um pouco de tempo, porque depois entrou o Beraldo, né? Falando aí da outra substituição do Rogério. E que o Beraldo entrou muito bem, né? Ele entrou muito bem. Também já herança um pouco do que o Léo faz nessa função, porque quando ele entrou, armaram o três zagueiro de novo. O Léo vira e mexe, ele dá um passe pra frente, né? Ele sempre procura o passe pra frente. Mas o Beraldo parece ter até mais qualidade. Ele deu uns bons passes mesmo, assim, né? E criou, né? Algumas jogadas, né? Até o gol ali foi criadas ali desse passe de frente dele, né? Então, assim, um menino de novo, assim como o Juan, né? Entrou, tá sem jogar. Entrou leve, né? Impressionante isso, né? Como os caras estão mais alheios, né, ao desgaste físico e emocional das partidas, eles entraram muito bem, entraram tranquilo, né, para executar o que tem que ser feito, né? Sempre lembrando, né, o jogador tranquilo ele executa aquilo que ele sabe, né? E quando ele não tá bem, aquilo que é dele, ele perde aquilo que é dele, então aí fica muito complicado, né? Então, bom, acho que aí duas coisas que me chamou atenção no segundo tempo, né? Como que o Galopo fala bastante com o juiz, né? E como ele tem uma liderança, né? Ele vem de uma equipe em que o time era como dele, assim, a bola vinha nele sempre, ele que ia gerando. Então, esse jogador é um jogador muito importante. Ele está num contexto muito ruim ainda, mas é um jogador que com certeza ele demonstra, né, coisas assim de um jogador diferente, de uma personalidade forte, uma personalidade que pode melhorar os companheiros, melhorar o clube, né? Então, ainda muito desajustado taticamente, né? Fisicamente também sinto que ele tá sem ritmo, né, para jogar 90 minutos ou coisa assim. Então, mas vale esse destaque, né? O cara sempre fala com o juiz, ele tá ali perto do juiz, e ele é educado com o juiz, então ele só faz assim, né? Quando é mais forte assim, mas ele consegue ter um diálogo com o juiz, né? E acho que isso é muito importante para o estrangeiro, principalmente nos torneios internacionais, enfim, esse é um jogador que, conforme o crescimento dele, é muito importante pro clube, né? Pro clube evoluir, né? Então acho que vale a pena isso. E aí, né, saiu o Patrick, né? Quando a gente falando do Beraldo. O Patrick tava muito irritado o jogo todo, né? Então, quando o Wellington é expulso, né? Quando o Wellington é expulso, e uma expulsão muito parecida com a do Igor Gomes, né? Muito parecida com a do Igor Gomes. Né? Duas faltas por destempero, né? Emocional, não por nada, né? Porque o Wellington não é esse jogador, ele não dá esses, né? Então, assim, é o próprio reflexo do que vem acontecendo, né? Então, ele foi expulso mais uma vez, né? E aí o Patrick se desorganizou mais ainda, né, em campo. Então, ele sacou e aí o time entrou numa nova organização, né? Com o Alisson na esquerda, o Beraldo ali de zagueiro pela esquerda e o Patrick que
não viu sentido em jogar esse jogo, não viu sentido no posicionamento, não viu sentido. É, também, mal cuidado pelo Rogério, entendeu? Não era para pôr esse jogador agora, né, tão desgastado, né? Acho que, é, enfim, ele não foi, né, não estava na linha dos bens cuidados, né? Então, aí, bueno, aos 22, né, a torcida começa a cantar, né? Um pouco porque o time se organizou, né? Mas uma coisa tá muito forte isso. Aos 22 a torcida começa a cantar de novo, né? Cantar São Paulo Olê Olê. Depois de uns 5 minutos a torcida continua cantando e o hino, né? Ou seja, a torcida está num nível muito forte, né, de apoio. E o gol sai, né, do lado da torcida e é muito difícil, né, por esse enfoque não pensar que o gol foi a torcida que fez também, né? Porque como que essa bola entrou, né? Se não é por uma pressão ali, né, daquelas não sei quantas mil vozes estavam atrás do gol ali, pedindo, né, clamando por algo, né? E aí a coisa aconteceu, né? A bola bate no ombro do Luizão e entra, né? Esse jogador que também um grande jogador, né? Depois ele foi lá para sobra e demonstrou muita segurança na sobra, né? Então, né, um jogador que por mais que ele seja canhoto, ele pode jogar na sobra, né? Então, um cara, poxa, muito importante, com problemas de renovação também, né? Então, a diretoria deixa, né, essas questões. Então, é um jogador que está com problema de renovação, talvez vá embora, já pode assinar com outra equipe. E ele que faz o gol assim de ombro, um gol contra de mão, né? Então, uma coisa muito maluca, mas que tem tudo a ver com, né, com a torcida, né? A torcida abraçou, né? O time vem. É um movimento muito diferente, né, que está acontecendo. Isso sem comparar com outras torcidas do Brasil, mas comparando com a nossa mesmo, né? A torcida tá levando o time, né? Em geral, é o time que leva a torcida, né? Então o time joga mal, a torcida. Mas a torcida em alguns momentos, né? E acho que é só a experiência de estar no estádio mesmo para poder dizer. Tem alguma coisa aí, uma fagulha aí não sei se a torcida do São Paulo entendeu a força dela, se melhorou a autoestima dela mesmo, né? Isso, não sei, são impressões, né? Mas ela fortalece, né? E ela acorda e o time vai, né? Então é uma coisa muito impressionante, o que dá um pouco de esperança para quinta-feira, né? Dá um pouquinho de esperança para quinta-feira, né? Porque realmente acho que a torcida vai dar tudo dela aí, porque é o jogo, né? É o jogo do ano, então tudo que a torcida fez, né, vai ser levado aí, até porque a final, né, se uma eventual final, ela é em Córdoba, é uma final única, né? Então não haverá mais jogo do São Paulo da Sul-Americana no Morumbi, então vai ser tudo aí, né? Então a gente acredita, né, a força da torcida para poder alinhar, né, os chakras da instituição para poder encarar um jogo tão difícil como vai ser esse próximo do Atlético Goianiense. Então, terminamos aqui. Saludos desde Montevidéu a todos os São Paulinos, a todo mundo que acompanha, a você que ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado mesmo por fazer companhia nesses 30 minutos aí da sua vida. E é isso. No Divã Tricolor. Um abraço.